Céus abertos, amém, irmãos? Você veio aqui para preparar o seu coração, porque os céus estão abertos. Pode se sentar, querido, fique à vontade. Aleluia, noite maravilhosa na presença do Senhor. Continue assim. Você vai ouvir, a partir de hoje, algumas mensagens sobre esse tema, céus abertos. Porque a gente precisa entender como é que funciona, o céu, como que eles se abrem e como ele pode se abrir mais ainda. Eu sei que alguns irmãos já falaram, o céu está aberto na minha vida. Graças a Deus, se você está recebendo bênçãos, é porque os céus estão abertos. Mas a Bíblia diz que os céus vão se abrir mais ainda, não é verdade? E o versículo-chave, inclusive, desse novo tempo, é o novo tempo liberado por Deus para nossas vidas, está em João capítulo 1, versículo 51, apenas uma parte do versículo, porque Jesus estava conversando ali com os discípulos, e naquele momento ali o Filipe tinha apresentado Natanael para ele, o Natanael estava estranhando que o Messias não podia vir de Nazaré, aquela coisa toda. Aí Jesus falou um pouquinho sobre alguns segredos de Natanael, ele ficou tão impressionado, ele falou, olha, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, aquele que nós estávamos esperando. E Jesus disse para o Natanael, olha, você está admirado com isso, mas eu digo para vocês uma coisa, daqui para frente vocês verão os céus abertos, e os anjos subindo e descendo sobre o Filho de Deus. Então ele está falando, vocês vão ter uma visão, nem sempre uma visão assim física, mas vocês vão perceber que os céus vão se abrir sobre as suas vidas, amém, queridos? Então Deus quer que você tenha céus abertos nesse tempo muito especial. Então, como o pastor Tony disse, não é só uma frase de efeito, mas é uma declaração espiritual profética para você, amém? Amém, queridos? Quem quer ver os céus mais abertos ainda? Amém? Mas pensa comigo aqui, se no ano 2026 você orar como orou em 2025 e ler a palavra e meditar como foi no ano 2025 e comungar com a igreja como foi 2025, semear como foi 2025, é bem provável que 2026 vai ser igual, não é verdade? Então, para você ver os céus abertos em 2026, você vai ter que também, você tem que tomar atitudes de você intensificar a sua busca do Senhor. O Senhor disse que você vai buscar e vai encontrar. Ele disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Deus quer ser encontrado, mas você tem que buscar de todo o coração. Então, o nosso desafio para você é que nesse ano você ore mais, amém? Medite mais na palavra, leia mais a palavra, invista tempo na palavra. É impressionante como hoje nós estamos tão ocupados com tantas coisas e que a gente não tem tempo de ler a Bíblia. Eu não vou perguntar aqui quem leu a Bíblia essa semana, quem leu a Bíblia todo dia, porque talvez algum fale, puxa vida, não posso levantar a mão porque eu não li a Bíblia todo dia, eu pulei alguns dias, talvez nem leu essa semana. E não é só ler, é meditar. E como que você quer que o céu se abra na sua vida? Você orou, aquela oraçãozinha rápida, Senhor me abençoa, abençoa esse alimento, obrigado por esse dia, amém? Tudo bem, essa oração está valendo, mas Deus quer que você se posicione em algo mais intenso, porque os céus vão se abrir na proporção que você buscar, amém? Então, nós vamos dar umas chaves para vocês hoje aqui, e começa hoje, nós vamos dar sequência, a partir dos próximos domingos, algumas mensagens voltadas para esse tema que vai ser sendo muito importante. Bom, então os céus abertos é um princípio que atravessa toda a Bíblia. Já foi citado aqui o caso de Jacó, por exemplo. Jacó estava saindo de casa, uma situação complicada, ele estava jurado de morte, indo para um lugar que nem sabia para onde ir direito, ou era saindo da Canaã, indo para a Síria, olha só, e não tinha estrada, ia ser complicado, e no meio do caminho ele estava ali orando, pedindo que Deus o abençoasse, e pedindo a misericórdia de Deus, e ele sabia que tinha promessas de Deus sobre a sua vida, que vinha, promessas que vinha de Isaac, que vinha do seu avô Abraão, e ele deitou ali, a Bíblia diz até que ele improvisou no meio do mato, não tinha estalagem, não tinha hotel, ele colocou acho que uma pedra como travesseiro, e ele dormiu ali. E quando ele estava dormindo, irmãos, ele teve um sonho, mas foi um sonho profético. Ele disse que viu os céus abertos, e uma escada que ligando a terra e o céu, e os anjos subindo e descendo naquele lugar. Que visão maravilhosa. E ele ficou vendo aquilo ali, os céus abertos, e até quando ele acordou e viu aquela realidade espiritual, ele disse, olha, quão terrível esse lugar. Deus estava aqui, eu não sabia. Esse lugar é casa de Deus, e chamou aquele lugar Betel, casa de Deus, amém? Ele ficou ali no altar, daí ele ficou um marco muito grande, ver quantos depois dele passaram naquele lugar chamado Betel, onde Deus se manifestou, porque começou com os céus abertos, amém? Então Jesus também no batismo, quando ele está ali naquele momento no Rio Jordão, um momento marcante, batizado por João Batista, que ele vai sair das águas, as pessoas viram, não foi só Jesus que viu que os céus abertos, e foi algo muito mais especial, porque o Espírito Santo descendo sobre Jesus, uma forma corpórea de pomba, desceu sobre ele, e aí uma voz, a voz do Pai dizendo, este é meu filho amado, eu tenho muito prazer nele. E aí então estava ali os céus abertos do batismo de Jesus, amém?
Muitos textos também, o caso de Estevão. Estevão estava sendo apedrejado. Por amor a Jesus, ele foi acusado ali injustamente de que tinha blasfemado. E então aquelas pessoas furiosas vieram para apedrejá-lo. Naquele momento, ele tomando pedradas, ele teve uma atitude, igual aquele Jesus na cruz, ele perdoou seus algozes. Disse: Pai, perdoa, não imputes esses pecados, não leve em consideração o pecado desse povo aí, que está me apedrejando. E quando ele estava nessa atitude de perdão, ele diz assim, que ele olhou, abriu os olhos e viu os céus abertos. Ele falou: eis que vejo os céus abertos, e Jesus, o Filho de Deus, em pé, à destra do Pai. E Jesus estava em pé para receber Estevão, amém? Sendo apedrejado, amém? Tem hora que é bom ser apedrejado, amém? Deus não quer ser apedrejado, aleluia. Mas, irmãos, ainda que seja para ser apedrejado, mas se for para o céu aberto, irmão, vale a pena. Já pensou ver o céu aberto? Pode ser até com pedrada. Mas, de alguma maneira, Deus vai te mostrar através de revelações maravilhosas. Então, os céus abertos significa Deus falando, Deus se manifestando, Deus curando, Deus respondendo orações. Olha só, Deus atendendo, Deus intervindo, Deus provendo. Céus abertos, amém? Aleluia. Quantos creem que os céus já estão abertos nesse lugar? Diga amém. Amém. Aleluia. Os céus estão aqui abertos nesse lugar, sim. Eu sei que a gente fala assim, o templo aqui é só templo, é só uma casa, é só um lugar. E nós somos templo do Espírito Santo. Na verdade, a gente entende isso. É que a gente não sacraliza o templo como assim, aqui, é todo especial. Mas, sabe, irmão, vamos dizer assim, fica meio impregnado. Tem hora que você entra aqui dentro, sente a presença, só de entrar aqui. Já percebeu? Você sai de casa, tá de um jeito, quando você coloca o pé aqui dentro, parece que é uma atmosfera. Amém? Alguém sente essa atmosfera? Porque os céus estão abertos. Aleluia. Isso é sinal de Deus, né? É sinal. Então, vamos ver alguns princípios importantes. Deus quer que os céus estejam abertos em nossas vidas. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 28, versículo 12, Deus diz que Ele vai abrir os céus. Amém? É possível colocar aí para nós? Deuteronômio 28, versículo 12. Deus fala o seguinte: olha, o Senhor abrirá o céu aberto. O que ele está falando? Está falando de um momento de prosperidade para o povo dele. Abre ao céu o depósito do seu tesouro para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão emprestado. Está dizendo assim, vocês vão prosperar. Imagina para aquele povo ali que está ouvindo essa palavra e lembrando que era um tempo que eles dependiam, muito da agricultura, 100% da agricultura. Então, quando não chovia, era terrível. A seca significava miséria, significava fome. Mas Deus falou: eu vou abrir o céu, um tesouro que vocês precisam, haverá prosperidade. Amém? Amém, queridos? Mas esse texto aí está dentro de um contexto. Vamos ver o versículo 1 de Deuteronômio 28. Deus está falando algo assim importante. O que tem que acontecer para abrir os céus? Então, ele está dizendo assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor. Olha só, uma condição. Vamos tirar o vocês e colocar nós? Vamos tentar ler de uma maneira mais pessoal. Vamos tentar ler. Se nós obedecermos fielmente o Senhor, nosso Deus, e seguirmos cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje Ele nos dá, o Senhor, nosso Deus, nos colocará acima de todas as nações da terra. Se nós obedecermos. De uma forma até mais pessoal, vamos falar: se eu obedecer. Ele falou: eu vou abrir os céus. Mas primeiro ele fala: se você obedecer, eu vou abrir o céu. Vocês estão entendendo então que o grande princípio aqui para manter os céus abertos é a obediência. A obediência abre os portais espirituais, abre os portais dos céus. Irmãos, a nossa relação com Deus envolve oração, envolve leitura da palavra, envolve cantar, louvar, envolve tantas disciplinas espirituais, até o jejum, mas nada disso tem efeito se não houver obediência. Você fala: eu estou louvando bastante a Deus, mas não consigo obedecer. Eu oro bastante, mas não estou obedecendo. Sabe, irmãos, aí não está valendo. Sabe por quê? Ele quer, primeiramente, a nossa principal atitude diante dele, qual que é? Obediência. E quando você obedece, o que acontece com o céu na sua vida? Ele se abre, céus abertos, amém? Então, o céu aberto significa um alinhamento com a palavra, você está alinhado, Eu gostaria até de colocar aqui João 15, versículo 7, que os irmãos sabem de cor, O Senhor está dizendo assim, se você estiver em mim, a minha palavra estiver em você, você vai pedir tudo o que você quiser e será feito, amém? Isso é alinhamento com a palavra. Deus está em você, A palavra de Deus, você está nele e a palavra dele em você. O que acontece? Há um alinhamento, aí o céu fica aberto, amém? Estão entendendo, irmãos? Então, não se trata apenas de uma prosperidade material, mas de direção na sua vida, proteção, paz na sua casa, favor de Deus, frutificação, enfim, prosperidade em todas as áreas. Deus quer que você seja abençoado. Há um texto em 1 João,
Aí 2 João, que ele diz assim: amado, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Então está dizendo que o desejo de Deus é que nós sejamos prósperos e tenhamos saúde. Não só prosperidade espiritual, que ele fala, a prosperidade da alma, mas ele fala de saúde física e prosperidade material. Ele está dizendo assim, então Deus quer que você seja próspero em todas as áreas. Significa céu aberto na sua vida. Amém? Mas assim como a obediência abre os céus, há um risco muito grande, irmãos, porque os céus podem se fechar. E aí é que complica algumas coisas, nós precisamos depois saber como, se o céu se fechar, o que a gente tem que fazer para abrir esse céu de novo? Ou se já está fechado, o que a gente tem que fazer para experimentar céus abertos? Porque em Deuteronômio 28, Deus também está dizendo o seguinte, né? Versículo 23, olha só, 23 primeiro, só para vocês verem, há um momento que o céu se fecha. Deus falou assim, olha, há uma situação que o céu vai se tornar como bronze, chamado céu de bronze. Dá para imaginar, né? Lógico, uma linguagem figurada, né? O chão debaixo de você é como ferro. A pessoa plantar no chão de ferro, está dizendo, não vai dar nada. E você é o céu de bronze, a oração não passa, irmãos. Não passa a oração, porque o céu se tornou de bronze. O céu se fecha, né? Você já passou por isso? Quando você ora, parece que a oração não passa do teto. Céu de bronze, irmãos. É terrível, né, irmãos? É terrível. E aí você fala, o que está acontecendo? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não me ama mais? Será que está acontecendo, né? Será que o céu de bronze quer dizer que Deus esqueceu de você? Será que Deus não ama mais você? Será que Deus não tem mais poder? O que está acontecendo, né? Você se esforça muito, tem pouco resultado, planta muito e colhe pouco, e aquela sequidão, aquele deserto, né? Aquele peso, e aquela angústia, que é tudo tão difícil, né? Vamos ver o versículo que explica a razão disso, o versículo 15. Sabe o que Deus está falando aqui? Olha, ele falou da obediência, mas está dizendo agora, se você não obedecer, olha, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e estatutos que hoje Ele nos dá, todas essas maldições que estão elencadas nesse capítulo, e são muitas, né, virão sobre nós e nos atingirão, e culmina esse versículo do céu de bronze, inclusive, entre muitas outras maldições que estão elencadas aqui em Deuteronômio 28, ok? Aqui lemos só um versículo, só de bronze, mas há outros também, a coisa é terrível. Mas ele está falando, por quê? Porque nós nos afastamos de Deus, nós esquecemos seus mandamentos. Às vezes não é só esquecer, é não levar a sério. O que significa o temor do Senhor? Não é medo de Deus, é levá-lo a sério. Por que levar a sério? Porque o Deus que abre o céu também fecha o céu. Tá? E quando Ele fecha o céu? Ele não fecha o céu porque não ama você, é para chamar a atenção, para realinhar você com a vontade dEle. Ele quer que você esteja alinhado com Ele. Deus é santo, irmãos. Deus é santo. Ele quer que você seja santo como Ele é santo. Amém? Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Que desafio, né? É possível ser santo como Deus é santo? É possível, irmãos? Sim ou não? É possível ser santo como Deus é santo? Humanamente não, né? Mas é um jeito sim. Se você deixar Jesus viver em você, o Jesus é absolutamente santo, e Jesus santo vivendo em você, sabe o que acontece com a sua vida? A sua vida vai, naturalmente, você vai praticar a santidade dele, porque ele vivendo em você. O apóstolo Paulo chegou num ponto exatamente nesse nível, falou assim, não sou eu mais que vivo, mais Cristo vive em mim. Ele estava em santidade, sim ou não? Cristo vivia nele. Se Cristo não peca, se Cristo vive em mim e Cristo não peca, Ele vive em mim, então eu vou viver em santidade. Então o segredo é deixar Cristo viver em você, amém? Permitir que Ele viva em você. Mas só tem um jeito de Cristo viver em você, né? Para que a vida dele se manifeste, você tem que morrer. Não tem como viver você e ele ao mesmo tempo, sabe? Você, ou um ou outro, não tem como os dois ficar ali e dividir o trono. Ou você ou ele. Então, para Cristo viver em você, você precisa morrer. Então, quando Paulo fala assim, nesse contexto, já estou crucificado com Cristo. Se eu estou crucificado, eu morri. E a vida que eu vivo agora, eu vivo-a na fé no Filho de Deus. Amém? Se eu estou crucificado, estou morto, amém? Então você tem que fazer o seguinte, a dica importante para você ter uma vida de santidade é morrer para você. E como você faz isso? Jesus falou assim, você quer me seguir? Tome a sua cruz, a minha cruz, ou a sua cruz também, né? A sua cruz a cada dia e me siga. Por que você tem que tomar a sua cruz? Para você morrer. Todo dia a sua carne, seu velho homem, a sua natureza, parece que ela quer sair do túmulo, ela quer descer da cruz, você põe na cruz outra vez, ela é teimosa, né? Todo dia, um exercício diário de morrer. Isso chama-se mortificação da carne. À medida que você vai morrendo para você, Cristo vai tendo espaço para viver em você, e a vida que se manifestada traz a santidade de Deus, traz o amor de Deus, traz a paz de Deus, traz tudo isso aí porque o céu se abre na sua vida. Amém? Estão entendendo, irmãos?
Bom, mas aconteceu uma tragédia muito grande. A gente, por distrações e por umas situações aí, a gente acabou não prestando muita atenção na palavra, fomos afastando e o céu se fechou. O que fazer agora, irmão? O céu fechou e agora? O que fazer? Será que é um caso perdido? Não. Vamos ver 2 Crônicas 7:13. Deus estava falando com Salomão na inauguração do templo e falando assim: olha, Salomão, se eu fechar o céu, e isso pode acontecer, né? Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo, e vai alguma praga, quer dizer, chegar nessa situação, tem um jeito sim, vamos ver o versículo 14, qualquer, você sabe de cor, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar de seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei seu pecado e sararei a sua terra, céus abertos, amém? Aleluia. Deus está chamando você a um realinhamento com a vontade dele, através, ele diz, ele tem que se humilhar, orar. Se humilhar, que quer quebrar orgulho, é reconhecer que você não é nada, que você não manda, quem manda é Ele, que você não é importante, o importante é Ele, você não sabe nada, quem sabe é Ele. A pessoa humilde, ele se quebra diante de Deus e deixa Deus agir, amém? Aí você vai também, se humilhar e orar, nós estamos falando de oração, é lógico, a oração da terça-feira aqui é uma bênção, mas não é só isso, é dia e noite, é orar sem cessar, sempre oração. Onde você está orando, você vai tomar banho, fica orando, vai lavar louça, fica orando, está no trânsito, fica orando, fica orando, ora, sabe, como você ora o tempo todo? Não é orar de joelho aqui, sabe, nessa posição. Não, você ora numa atitude de ligação com Deus, numa comunhão, entregando cada situação para Ele, perguntando se Ele está se agradando disso, o que Ele quer fazer, dando glória a Ele, dando graças a Deus. Irmãos, esse exercício é muito bom, você aprender o que Paulo chama de vigiar com ações de graças. Ele fala assim, você deve perseverar em oração, vigiando nela com ações de graça. O que é vigiar com ações de graça? Vigiar, você manter, ficar alerta. Como você fica o seu espírito alerta? Com ações de graça, sempre agradecendo. Então você está aqui, né, e você... assim, quase que do nada, assim, para te não ter uma razão, você está, glória a Deus, graças a Deus, aleluia, amém. O contrário disso é, que droga, que porcaria, que vida chata, que pessoa horrível. Você pode, glória a Deus, aleluia, que bênção, Deus é bom. Ele falou mal de mim, não tem problema. O pneu furou, mas isso acontece. O trem atrasou, mas olha, glória a Jesus, amém. Aí o céu se abre. Você está orando e vigiando com ações de graças. Irmão, isso é uma prática, é um exercício. Se você não praticar isso, você não aprende. Se você não praticar, porque se você não exercitar essas disciplinas espirituais, e uma delas é vigiar com ações de graça, é perigoso ficar no contrário, ficar murmurando, reclamando. Substitui a sua reclamação por gratidão a Deus. Amém? Amém, queridos? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como que eu uso da graça em tudo? Não é por tudo, mas nem tudo. Qualquer que seja a situação, Deus é maior, Deus é melhor, Deus está presente, Deus está no controle. Se Ele permitiu isso, Ele está trabalhando ali, está presente ali. É fácil isso, irmãos? O que vocês acham? É fácil ou é difícil? É difícil, né? É difícil, mas é possível. Aliás, é o único jeito de você ver céus abertos o tempo todo. É um coração grato, de adoração. Amém? Irmãos, se tem uma coisa que fecha o céu, é a murmuração. Fecha o céu mesmo. Olha, a murmuração é terrível. O povo de Israel, né, o povo hebreu que saiu do Egito, sabe por que eles não chegaram até Canaã, morreram no deserto, lá toda uma geração, mais de 2 milhões de pessoas morreram? Porque murmuravam. Conseguem murmurar. Isso é uma coisa que incomoda Deus, que, olha, fecha mesmo, é a murmuração. Porque quando você está murmurando, você está dizendo para Deus, o Senhor não está no controle, o Senhor não é capaz de abençoar, o Senhor não me ama, o Senhor, olha, o Senhor está vendo que eu estou aqui no trânsito, agora o trânsito fechou, e eu ia sair e está chovendo, e começa a murmurar, está dizendo, Deus, o Senhor não sabe o que faz. Deus gosta disso? A gente murmura, irmãos, irrita Deus. E quando Deus fica irritado, o que Ele faz? Fecha o céu. Só tem um jeito de abrir o céu, adorando, amém? Falando, não estou entendendo por que aconteceu isso, Senhor. Acabou de cair um raio aqui do meu lado, mas glória a Deus, aleluia. Não é fácil, mas se você praticar, isso vai se tornando mais do que um hábito, vai se tornando um modo de vida. Chama-se adoração. Muitas vezes adoração é um sacrifício de louvor. Como é difícil louvar, como é difícil, nós nas situações, mas eu não posso louvar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, irmãos. Você deve louvar, porque Deus, Ele é digno de louvor. E Deus continua sentado no trono, controlando, reinando, independente do que está acontecendo aqui, irmãos. Não importa o que acontecer, Deus é fiel, está no controle. Amém? Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Quando a gente tem essa atitude, abre os céus. Eu estava falando com o irmão outro dia, ele contando um pouco a experiência dele. Foi durante a pandemia, a esposa dele estava na UTI, com um diagnóstico quase que já terminal ali. E ele crendo na palavra, louvando a Deus.
e foi para a casa do pai dele, tinha um churrasquinho, foi lá para o churrasco, o pessoal, mas sua mulher está no UTI, você está aqui no churrasco, olha, Deus está cuidando dela ali, eu não posso ficar com ela, eu vou comer um churrasquinho, porque eu creio que Deus cura ela, amém? E se Deus curar, vou continuar comendo churrasco louvando a Deus, porque Deus vai levá-la para a glória. Mas eu creio que vai ficar, e de fato Deus não levou daquela vez. Ele estava louvando ao Senhor, falou, não importa a situação, eu louvo ao Senhor. Não importa. Irmãos, se você não começar a praticar isso, nunca vai aprender. E se você não aprender, o céu não se abre. Se uma coisa que fecha o céu é murmuração. Você precisa adorar ao Senhor, amém? Deus habita no meio dos louvores. Amém. Quer atrair a presença? Louva ao Senhor. Amém? Quer atrair a presença? Adora ao Senhor. Louva ao Senhor. Aleluia. Muitas vezes, alguns impedimentos também de pecado, de iniquidade, que tem que confessar, lembra? O Senhor está dizendo, se eu fechar o céu, se você que faz parte do meu povo, e você se humilhar, orar, buscar minha face, e se converter dos maus caminhos, eu vou ouvir. É como se fosse assim, eu vou imaginar aqui, né? Você está na sua casa, e você vai abrir a torneira ali, né? E a água não sai. Bom, pode ter acontecido uma coisa, acho que a caixa está vazia, não tem a caixa d'água? Né? Quase todas as casas têm caixa d'água, né? E acha que a caixa está vazia, então não tem água. Mas depois você fala, a caixa está cheia, e a água não está saindo. Qual será o problema, irmãos? Alguém encanador aqui para explicar para a gente? Precisa ser encanador para explicar isso? A caixa está cheia e não sai água, o que está acontecendo? O cano está entupido, irmãos. Então o problema não é na caixa d'água, o problema não é a fonte de água, o problema é o cano. Vamos colocar a caixa d'água aqui, as bênçãos de Deus que já estão depositadas para nós nos céus. Sabe por quê? Efésios capítulo 1 fala que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. A caixa d'água está cheia, amém? Da água da vida, já toda a sorte de bênção, está lá. Aí sai a torneirinha da oração, não está saindo. Sabe o que está acontecendo, irmãos? O cano está entupido. Tem uma coisa tem que desobstruir o cano. Esse cano chama-se pecado. Tem que confessar o pecado. Tem que ver o que está errado aí e consertar. Porque se você não consertar, não vai sair essa água da vida. Vai ficar o cano entupido, a sua vida, a sua família, seus negócios. A coisa não vai. Então tem que desobstruir esse canal de bênção. Tem que desobstruir. Então abençoado com todas as bênçãos, a bênção não chega. Irmãos, isso sabe que essa palavra é uma brincadeira ou coisa séria? Deus nos abençoou com quantas bênçãos? Todas. Todas. Todas já estão provisionadas. Há uma provisão nos céus. Onde elas estão? Não estão aqui. Mas para chegar aqui, tem que passar por um canal. Que tem que desobstruir, tem que limpar o canalzinho. Amém? Como você faz para limpar esse canal? Aí vem, se o povo que se chama pelo seu nome diz, se humilhar e orar, né? E se arrepender, e confessar, e buscar a face de Deus. Aleluia. Amém. Amém. Oh, glória a Deus. Deus trouxe você aqui para desdistribuir esse canal. Desdistribuir. Engasguei aqui. Obrigado pela. Então você vai distribuir o cano, né? Desdistribuir o cano. Oxa! Desobstruir. Olha. Desobstruir, aleluia. É que eu estava falando em línguas, misturou tudo aqui. Desobstruir o cano, aleluia. Vai virar meme? Cara, legal, mas tudo bem. O importante é desobstruir o cano. Aleluia! 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 Bom, o cano estava obstruído, certo? Então precisa desobstruir. Aleluia! Olha, irmãos, é bom te vir pregar, porque a gente aprende até a falar umas palavras difíceis. Muito obrigado pela ajuda. Bom, resultados práticos dos céus abertos na sua vida hoje. Primeiro, na vida de oração. Olha só, Salmo 34, 15. Os olhos do Senhor estão atentos. Gente, os olhos do Senhor estão atentos para você, amém? Seus ouvidos estão atentos à sua oração. Isso é céu aberto. Uma oração sem bloqueio, respostas claras, respostas rápidas, direção do Espírito Santo. Segundo ponto aqui, milagres e respostas mais rápidas. Isaías 65, 24 diz assim, antes que clamem, eu responderei. Olha que bênção. Você nem começou a orar, Deus já está respondendo. Isso é bênção, amém? Aleluia, isso é céu aberto, intervenções sobrenaturais, portas abertas no tempo de Deus, tudo isso aí é porque o céu está aberto. E sobre a sua família, como vai ficar? Josué capítulo 24, versículo 15, sabe o que ele fala? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todo mundo ali ligado com o Senhor, conectado com o Senhor, lares fortalecidos, proteção espiritual, restauração de relacionamentos, aleluia. E sobre o seu trabalho, sobre os seus bens, sobre os negócios, Deuteronômio 28, versículo 8, o Senhor também tem promessa maravilhosa. O Senhor abençoará em tudo que você fizer. Amém? Aleluia.
ligado com esse versículo, você tem o Salmo 1. E se você não andar no conselho dos ímpios, mas meditar na lei do Senhor e de noite, você vai ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que dá seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. Bênçãos de prosperidade, promessa de prosperidade, amém, aleluia. Você vai investir certo, vai colher, e o seu trabalho vai prosperar, vai render, tudo isso é promessa de Deus, amém. Sobre o seu ministério também, olha, dons ativados, unção renovada. Temos aqui em João capítulo 15, versículo 5, Jesus falou assim: aquele que permanece em mim dá muito fruto. Você vai dar fruto para Deus. Então, uma conclusão aqui, irmãos: ver o céu aberto significa você viver, né, nessa abundância que Jesus tem para você. Ele falou: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância, vida plena, vida com fartura. Então, esse é um chamado para a igreja, para um novo nível, amém? Que nível é esse? É um nível de obediência. Na obediência da palavra, você tem acesso à palavra de Deus, à presença de Deus. Você também vê uma vida humilde, com arrependimento, com contrição. Ali haverá restauração, haverá uma busca sincera da presença de Deus, e o céu vai se abrindo, você vai ver isso acontecendo esse ano em nome de Jesus. Então, você tem que perguntar agora: o que tem que ser ajustado na minha vida? O que eu preciso melhorar? O que precisa ser deixado? Quem sabe você tem que renunciar a algumas coisas. Você tem que abandonar alguns hábitos, algumas atitudes. Você fala: eu sou assim mesmo, quem quiser me aguente assim. Gente, você não deve ser assim mesmo. Você tem que ser santo como é Jesus, manso como ele é, humilde como ele é, para que você tenha o céu aberto. Amém? Aleluia. Não se conforme com sua situação atual. Deus quer que você melhore, que você prospere, que você progrida. É a vontade de Deus. Amém? Então Deus está chamando você para um outro nível de alinhamento com Ele, alinhado com Ele, né? Seu coração alinhado com o coração dEle, e assim as bênçãos do Senhor fluirão, amém? Aleluia, não haverá interrupção, aleluia, porque Deus está agora abrindo o caminho das bênçãos na sua vida. Queridos, fala assim: bom, mas eu tenho esses entulhos interrompendo bênçãos, bloqueando, o que você tem que fazer? 1 João, versículo 9, o que diz? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Confessa e deixa. Provérbios 28 fala: aquele que encobre suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Então não é só confessar, é confessar e deixar. Mas fala assim: olha, os céus estão fechados na minha casa, ou nos meus negócios, ou na minha família, eu não sei o que está acontecendo. Realmente eu não sei, eu estou vivendo assim, para mim eu estou achando que está tudo bem. Bom, nesse caso, há uma outra receita para você. Salmo 139, versículos 23 e 24, sabe o que diz? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Você não sabe o que está acontecendo? Pede o Espírito Santo sondar. O que é sondar? É examinar, sabe? Fazer uma sondagem. Sonda, Senhor, vê o que está errado aqui, vê o que está errado, sabe? Às vezes o casamento não está indo bem, mas você só culpa a esposa, ou só culpa o esposo. A família está bem, só culpa os filhos, só culpa os pais. Fala para o Senhor, pergunta para o Senhor: será que é só a esposa? É só o esposo? É só o filho? É só o pai? Alguém está, sabe, qual é a minha parte aqui? O que eu estou fazendo tem que melhorar? E Deus vai mostrar, amém? Deus vai mostrar. A partir daí a sua responsabilidade é se consertar diante dEle, tomar uma atitude diante dEle, amém? Aleluia. Nós cantamos aqui, né? Que os céus fechados se abram. Ó, foi profético esse louvor, né? Amém? Os céus fechados se abram, né? Depois cantamos, né, que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Foi cantado já, eu creio, já está preparando aqui o ambiente, né? De céus abertos em nossas vidas. Nós vamos celebrar daqui a pouco a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é um memorial, né? Lembrando que Ele morreu por nós. E quando Ele morreu por nós na cruz, irmãos, Ele levou todos os nossos problemas, Ele levou as nossas iniquidades, Ele levou nossas culpas, levou nossas transgressões, levou até nossas enfermidades, levou nossas maldições, para que você agora possa viver com o céu aberto o tempo todo. Amém? Que privilégio. Então a ceia do Senhor é uma celebração da grande vitória da cruz de Jesus, onde Ele foi lá e tomou o nosso lugar. E agora você pode viver a vida plena que Ele trouxe. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. É o que Deus tem para nós. É céu aberto. Amém, queridos? Então, nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje um pouquinho diferente. Lembrando que nós estamos nos realinhando com Deus, né, em obediência plena, para que os céus se abram. E a partir de agora você vai fazer um exercício, né, desse realinhamento, da busca da obediência, de examinar os seus passos, a sua vida, fazer um balanço, enfim, você fazer, né, uma avaliação, uma autoavaliação, uma autoconfrontação, tá? Porque até no texto que a gente fala da ceia do Senhor, diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Ele fala autoconfrontação. Veja como está a sua vida, veja como está aí, amém? E
Quem sabe alguma coisa tem que ser mudada, tem que ser consertada, né? Algumas atitudes de orgulho, algumas coisas que alguma falta de perdão, e alguma amargura, tem que ser tratado isso, irmãos, para que os céus se abram na sua vida. Amém, queridos? Aleluia. Quero chamar aqui então os diáconos para já ir separando a ceia, se preparando, porque nós vamos hoje fazer uma celebração. É a primeira ceia do ano, né? Um tempo de céus abertos liberado para todos nós. E nós queremos nessa ceia que você já comece, né, com a convicção de que Deus tem esse ano, né, promessas que vão se cumprir. Um ano de colheita, um ano de conquista. Aleluia. Nós queremos assim e profetizamos na sua vida. Amém, aleluia, céus abertos, céus abertos, céus abertos. Oh, glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Queridos, nós estamos como igreja muito gratos pelo que fez no ano passado. Foi realmente 2025 um ano de muitas bênçãos, muita gente se achegando, muita gente foi curada, tratada, mas nós sabemos que Deus tem muito mais. Foi só o começo. Não se conforme nesse nível. Deus tem algo mais para você. Deus tem algo mais para a sua família. Deus tem algo mais para o seu casamento. Deus tem algo mais para os seus negócios, tá? Deus tem algo mais. Então você vai buscar esse algo mais de Deus, os céus vão se abrir, amém? E a sua vida será uma vida extraordinária na terra para a glória de Deus. Aleluia. Fiquemos em pé, vamos orar então, consagrando a nossa vida mais uma vez ao Senhor, dizendo: Senhor, estou aqui, eis-me aqui, Senhor, aleluia, eis-me aqui, Senhor, oh, glória, glória, aleluia, bendito é o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Você pode levantar suas mãos em rendição ao Senhor, se consagrando a Ele, que neste ano fala: Senhor, eu quero os céus abertos. Então, se algo está impedindo as bênçãos descer, se algo está impedindo o Senhor, se há algum obstáculo, ou os obstáculos que há no caminho, Senhor, venha mostrar, venha tirar, som do meu coração, oh, aleluia. Você vai ver os céus abertos sim, mas toma sua posição diante de Deus, toma sua posição, glória a Deus, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor, bendita a tua palavra, bendita, Senhor, a tua glória, oh, bendita a tua presença nesse lugar, oh, e a tua manifestação aqui, as tuas promessas maravilhosas, incontáveis, santas promessas que o Senhor tem para nós, e sabe que o Senhor quer que elas se cumpram, mas depende de nossa atitude agora, de obediência, de alinhamento à palavra, de conexão permanente com o Senhor através da oração, através da vigilância com ações de graças. Senhor, coloca um guarda na nossa boca, para que não saia mais palavras de murmuração, não saia mais palavras negativas, palavras de murmuração, de reclamação, palavras de maldição, Senhor, que possamos daqui para frente, nossos lábios possam liberar palavras de bênção, palavras de gratidão, palavras de adoração, que vão abrir os céus em nossas vidas, abrir os céus em nossas casas. Perdoa se nós criticamos, reclamamos, Senhor, situações em casa, situações na igreja, situações do trabalho, e ali nós falamos tão negativamente. Perdoa, Senhor, porque sabemos que essas atitudes fecharam os céus, mas nós, Senhor, confessamos agora e pedimos que nos dê mais uma chance, Senhor, mais uma vez. Oh, Senhor, confessamos nossas fraquezas, nossas deficiências, ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, 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 aleluia. Aqui estão os elementos da ceia do Senhor, vamos consagrar, amém, Senhor. Consagramos o pão, consagramos o cálice em memória do corpo e do sangue de Jesus. Consagramos, Senhor, para que seja servida a tua igreja, Senhor, como um ato de fé, um ato de adoração, um ato profético, trazendo, Senhor, renovando a aliança, abrir, Senhor, através dessa renovação, tenhamos céus abertos de fato, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Algumas recomendações: a ceia não é exclusiva do avivamento bíblico. Se você é membro de alguma outra igreja, outra comunidade, está batizado em comunhão, tome a ceia também, participe. Mas se você ainda não é batizado, recomendamos que você aguarde um momento melhor para você participar mais conscientemente. Teremos batismo ainda, 3 batismos esse ano, então procura a nossa liderança, fala: eu quero me preparar para o batismo. Temos classes aqui, a classe Vida Abundante de quinta-feira e outros meios que você pode se preparar através de discipulado para se preparar para o batismo, tá bom? Mas participe da ceia, você que já está em condição na presença do Senhor, fique à vontade. Celebramos ao Senhor com alegria em nome de Jesus.